número 73. Salmo número 73, do verso 1 ao verso 18. Todos encontraram, amém? Estão ainda procurando ainda? Oh, misericórdia. Vamos lá? Verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram, pois eu tive inveja do tolo, quando vi a prosperidade do perverso, pois não há faixas em sua morte, mas a sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso o orgulho lhes cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra. Por isso seu povo retorna para cá, e águas de um copo cheio são espremidas para eles. E eles dizem: como Deus sabe? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo, eles aumentam em riquezas. Realmente eu limpei o meu coração em vão e lavei as minhas mãos na inocência, pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Se eu disser, eu falarei assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim, até que eu fui ao santuário de Deus. Então eu entendi o seu fim. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste na destruição. O tema dessa mensagem, quando as coisas não saem como você espera. Quando as coisas não saem como você espera. Vamos estar orando, entregando essa mensagem na mão do Senhor para que Ele possa estar falando conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus. A Tua palavra foi lida, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, que eu venha ser um instrumento nas Tuas mãos agora, Deus, para que possa explicar a Tua palavra e que pessoas entendam e que haja conversão, Senhor. Senhor, que toda a honra, toda a glória venha ser dada a Ti, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer, que a honra venha ser Tua, Senhor, mas que o Senhor venha nos usar para estar falando a Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em Teu nome. Amém, Senhor. Interessante, meus irmãos, nosso pastor, uns meses atrás, ele deu uma série de mensagens, 3 mensagens interessantes, Ele começou falando sobre a alegria, que o povo de Deus, ele tem essa alegria, é uma ordem do Senhor que nós tenhamos essa alegria, A segunda mensagem que ele trouxe é que nós, como servo de Deus, precisamos ter a paz, uma paz que excede todo entendimento. E a terceira mensagem que o nosso pastor trouxe, que nós precisamos ter contentamento, estar contente em qualquer situação da nossa vida. E o nosso querido Heber, que agora é o meu careca favorito, o pastor tem um, agora eu também tenho outro também. Nosso querido Heber pregou na semana passada, que nós somos rodeados de uma grande testemunha, que essa testemunha nos ensina, nos orienta, nos mostra, como nós devemos proceder no Evangelho. E hoje
está aqui mais uma testemunha, nós vamos estar compreendendo esse texto, essa história, essa testemunha Asaf. Interessante que lendo esse Salmo 73, eu fiquei espantado, como pode esse homem de Deus, ele declarar que quase se afastou do Evangelho, quase se afastou do Senhor Jesus, quase se afastou de Deus. Eu fiquei pasmo, porque você quando vai puxar a biografia desse homem, você fala, não pode, um cara desse que tem uma intimidade tremenda, dá uma declaração dessa, que ele quase se afasta dos caminhos de Deus. E aí eu fui buscar, Asaf, ele era levita, lá em Números 18, 20, diz que o levita ele não teria herança nenhuma, não teria parte nenhuma na terra. A herança do levita era o próprio Deus. Deus que ia cuidar da vida do levita. E Asaf, ele era levita, ele era descendente de Levi, filho de Jacó, que era da tribo de Levi. Então ele era privilegiado, ele tinha essa porção, né? Deus que cuidava dos levitas, Deus que supria, Deus que estava com eles a todo momento. A segunda informação sobre Asaf foi escolhido para ser um dos líderes de louvor na época de Davi. Davi, quando vai buscar a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, né? Da primeira vez que ele vai buscar na casa de Abinadab, ele comete aquele erro, ele vai de uma forma errada, ele pega ali um carro de bois, coloca a arca ali, e ele vinha trazendo a arca da aliança, a presença de Deus, mas Deus tinha dado uma ordem que para poder carregar a arca tinha que ser os levitas, tinha que colocar no ombro um levita de cada lado para levar a arca. E a arca ali, né, o boi tropeça e usar achando que a arca ia cair, bota a mão e é morto. E Davi fica com medo e deixa a arca na casa de Obed-edom 3 meses. E quando Davi percebe, né, a casa de Obed-edom foi muito abençoada, e Davi resolve buscar a arca do Senhor, a presença de Deus, e aí ele faz da forma correta. E Asaf foi um dos escolhidos, um levita, para poder trazer a arca. E Asaf foi colocado no ministério, ele era o líder de louvor de Davi. Era um homem que tinha essa intimidade, era um homem que tinha essa intimidade de Deus. A outra informação sobre Asaf foi salmista. Asaf escreveu 12 salmos, o Salmo 50 e o Salmo do 73 ao 83. Esse homem, ele tinha uma intimidade profunda, mas profunda mesmo com Deus. Outra informação sobre Asaf, que Asaf era profeta. Lá em 2 Crônicas 29, 30, Asaf foi chamado de vidente, ele era profeta. Se você for ler os próprios salmos que Asaf escreveu, você vai ver que ali havia profecia. Ele era um profeta, um homem de Deus. Ele era um homem que ele tinha uma intimidade profunda com Deus, tremenda com Deus. E chega aqui no Salmo 73, ele dá essa declaração profunda. Ele diz que Deus era bom para com Israel, mas que quase que seus pés se desviaram, quase que ele se afastou. Interessante que algumas lições nós vamos aprender com Asaf nesse texto. E a primeira dela, que devido às lutas, quase que ele se afasta de Deus. E muitas das vezes, se nós formos parar e analisar a nossa vida, quantas das vezes a gente às vezes pensa em parar? Quando a luta começa a perseguir, quando a luta começa a vir, quando a luta começa a querer te alcançar, como as dificuldades, como aquilo não sai como você programa. Às vezes você projeta algo para a tua vida, você projeta uma família maravilhosa, uma família que vai andar aos pés do Senhor, uma família que vai estar junto com você, e muitas das vezes, no meio da caminhada, isso não acontece. Às vezes a família acaba se dividindo, ou a família às vezes não é como aquilo que você esperava, não há aquela união, e às vezes você se decepciona. E interessante, analisando a vida de Asaf, foi assim que aconteceu com Asaf. Nesse fato aqui, a tradição judaica diz que Asaf,
Quando ele escreve esse salmo, ele estava com de 60 anos a quase 70, ele já era um homem experiente, ele já era um homem maduro, um homem experimentado, e ele, segundo a tradição judaica, diz que Davi deixou tudo preparado para Salomão construir o templo, e quando Salomão constrói o templo da casa do Senhor, Asaf foi chamado para ministrar o louvor na inauguração do templo, e Asaf vai ali e ministra um louvor extraordinário, um louvor que a glória de Deus desce e enche toda a casa. E segundo a tradição judaica, todos que estavam fora do arraial, que estavam enfermos, foram curados, mas Asaf, segundo a tradição judaica, ele tinha um filho doente e a mulher dele era doente, e Deus não cura seu filho, nem cura a sua mulher. Talvez ele deve ter ficado frustrado, né? Como pode? A glória de Deus desceu. Talvez ele deve ter chegado em casa conversando com a esposa e com o filho. Olha, o culto foi maravilhoso, a glória de Deus desceu. Quem estava dentro do templo foi curado, e quem estava fora foi curado. E talvez o filho dele perguntou: mas e eu, pai? Por que eu não fui curado? Talvez foi uma dessas decepções que Asaf teve no seu caminhar com Deus, de ele começa a ver o ímpio prosperando, o ímpio dando tudo certo, o ímpio tudo correndo da melhor forma possível, e às vezes você fala: mas eu que caminho com o Senhor, eu que botei minha vida tranquila, passei a ter uma vida direitinho, não fiz nada de errado, trabalho, minha vida é trabalhar, ir para o trabalho, voltar, ficar dentro de casa com a minha família, e às vezes as coisas não acontecem como nós projetamos. E aí? Fazer o quê? O que a gente faz? Essa mensagem é a prática das 3 mensagens que o nosso pastor pregou. Temos alegria, temos paz, né? Temos que ter contentamento, mas e aí quando as coisas não acontecem como você, né, planejou, como você esperava? E Asaf tinha essa dificuldade. Ele era um homem de Deus, trabalhava na casa do Senhor, se dedicou a vida toda para o Senhor, mas como o nosso irmão Hebe pregou na semana passada, nós somos rodeados de testemunha que nos ensina que através da vida dele nós vamos aprender a nossa vida, vamos estar usando eles como exemplo. E Asaf, ele cometeu um erro aqui. Qual foi o erro que Asaf cometeu? Asaf teve inveja dos ímpios. Ele deixou de olhar para Deus, de ver as maravilhas que Deus tem. Talvez você possa dizer para mim assim: mas Alex, ele era levita, ele se dedicava ao Senhor, ele só comia aquilo que era dado, ele não tinha herança. As outras tribos receberam terra, receberam herança, puderam construir casa, puderam fazer um monte de coisa, planejar. Asaf não, ele era levita, ele vivia do que o Senhor o dava, o Senhor cuidava da vida dele. Talvez você, olhando pelo lado, como muitas das vezes a gente olha um ímpio, uma pessoa que maquina o mal, que faz o mal, que se envolve em roubo, que se envolve em droga, e ali ele cresce, ali ele financeiramente ele está rico, ele está cheio de carro bonito, casa linda, e talvez você olha para a tua vida e você diz assim: mas eu ando certinho com Deus, eu procuro caminhar com Deus, eu procuro servir a Deus, e no ímpio não acontece nada. Esse foi o erro de Asaf. O Asaf não tinha que olhar. Imagina, meus irmãos, você tem um Deus que cuida da tua vida a todo momento, um Deus que, se você, poxa Senhor, eu queria comer algo especial hoje, Deus enviava. Poxa Senhor, eu estou precisando disso, Deus dava. E se você olhar para a tua vida, Deus faz da mesma forma na tua vida. Deus cuida da tua vida, Deus dá o teu alimento, Deus dá a tua casa, Deus dá a tua família. Talvez não é como você esperava, mas você vai ajustando, você vai melhorando, você vai vendo aonde você está errando. Ao invés de você transferir culpa para alguém, conserta você, muda você, seja uma pessoa melhor. Você vai sendo uma pessoa diferente, que as coisas vão mudando, vão se ajustando, vão chegando no lugar que a pouco as coisas vão estar como você imaginou. Mas o Asaf parou de olhar
para Deus e passou a olhar para o ímpio. Ele passou a ver a prosperidade do ímpio. Ele passou a olhar que o ímpio prosperava, que o ímpio, na visão dele, que nada de ruim acontece. E muitas das vezes nós também temos essa visão, né? Parece sempre que a grama do vizinho é melhor. Parece sempre que o vizinho está melhor. Eu já vivi essa experiência, meus irmãos. Às vezes eu via pessoas vivendo lá fora, famílias, e parecia que era um mar de rosa, e às vezes eu ia conversar com a pessoa, ele falava, rapaz, não é assim como você pensa não. Aqui, na frente dos outros, é essa fachada, mas quando a gente vive o dia a dia, é só inferno. E às vezes você está olhando para o ímpio, e está deixando de agradecer ao Senhor, e de valorizar o que você tem. Talvez a tua casa, o teu trabalho, a tua família, a tua condição financeira não está como você pensa, mas é algo que Deus tem te dado, e é algo que você tem vivido, e é algo que você precisa agradecer. Asaf parou de olhar para Deus, parou de ver o quanto Deus tinha cuidado com ele. Ele estava acima de 60 anos, estava maduro, estava experiente. Não era para ele ter cometido esse erro, era para ele estar focado em Deus a todo momento, olhando para Deus. Quando ele parou de olhar para Deus, ele teve inveja do ímpio. Interessante que 3 coisas Asaf invejou. Ele invejou a saúde dos ímpios, para ele não há fardo no trabalho, para ele invejou o trabalho do ímpio. E o terceiro, a vida do ímpio é um sucesso, mas se você parar para analisar, é momentânea. Quantas pessoas você vê crescendo rápido e caindo rápido? E às vezes você está invejando, e às vezes você está olhando, e às vezes você está, tendo inveja do sucesso de outra pessoa. Pelo contrário, foque em Deus, começa a olhar para Deus, começa a ver quanto Deus tem cuidado da tua vida, quanto Deus tem te dado paz, quanto Deus tem feito algo na tua vida. A terceira coisa que Asaf errou, que ele começou a ver que os ímpios não tinham tribulação. Ele acha que o ímpio não tem tribulação, e ele começou a esquecer de cuidar da sua vida, da tua vida espiritual. É algo que nos ensina, meus irmãos, a gente que é cristão, que tem anos de evangelho, ou você que está começando agora, é novo no evangelho, a sempre estar cuidando da tua vida espiritual, a estar sempre olhando para a tua vida espiritual, porque às vezes, sem você perceber, você vai se afastando. Foi o que aconteceu com Asaf. Asaf começou a olhar para o ímpio, começou a ver as coisas, começou a deixar de se preocupar, a ter o cuidado de ter uma vida, uma intimidade, uma vida com Deus de verdade. Talvez Asaf parou, de ler os pergaminhos, parou de trazer à memória as grandezas, as coisas que Deus tinha feito com o seu povo, as maravilhas que ele experimentou, as maravilhas que ele viu. Quantas das vezes nós somos assim? Estamos no evangelho, estamos trabalhando para Deus, estamos se envolvendo, aí daqui a pouco acontece um probleminha lá, o pastor tirou o cargo, ou você mesmo, o teu líder tirou o teu cargo, ou aconteceu alguma coisa, você se decepciona, e daqui a pouco você deixa de ir para a igreja um dia, deixa 2, deixa 3, e quando você vai ver, você está afastado do evangelho, você se afastou de Deus por pequenas coisas, você esqueceu de trazer a memória das maravilhas, das coisas que Deus fez. Teve decepção? Teve, nós somos humanos, nós vamos ter. Eu acredito que essa decepção com Asaf, talvez ela fosse justa, Imagina, eu prego aqui, falo das grandezas de Deus, ministro cura, Deus cura, mas quando chega na minha casa, no meu filho e na minha esposa, não é curado. Talvez ele tivesse direito de reclamar, mas também Deus poderia dizer para ele: Asaf, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus poderia falar isso para ele, como falou para Paulo, mas o que Asaf não podia, e não podia botar isso na mente dele, passar a olhar para o ímpio, passar a olhar para o que está acontecendo com outras pessoas. É um aprendizado que nós temos nessa noite, que nós devemos olhar
sempre para Deus, sempre focado em Deus. Esquece a vida do outro. Se o outro está crescendo, se o outro está prosperando, amém, ora por ele. Se ele está certo com Deus, vai permanecer. Mas se ele for ímpio, se ele cresceu desonestamente, errado, um dia ele vai colher aquilo que ele está plantando. Mas nós, como servo de Deus, precisamos estar sempre atento e olhando para Deus, para que a gente não venhamos cometer esse erro. Interessante, a quarta coisa que Asaf nos ensina, que é algo que ali Asaf realmente passou a enxergar a verdade, é que ele diz: até que eu tive um encontro com Deus de verdade. No versículo 17, quando ele entrou no santuário de Deus, que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ali ele passou a mudar a visão dele. Ele passou a entender que o ímpio, o futuro do ímpio é desastroso. Ele entendeu que o ímpio será lançado em destruição. Aquele que não tem Jesus, que não aceita Jesus como teu Salvador, vai para o inferno. É a Bíblia que diz. Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Lá em Romanos, capítulo 10, 9, diz que se tu confessares com a tua boca e creres no teu coração que o Senhor Jesus é o Salvador, será salvo. Então, precisamos ter esse encontro com o Senhor Jesus, precisamos estar agarrado com o Senhor Jesus. E Asaf, ele teve esse encontro. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele teve um encontro verdadeiro com Deus, e ali Deus mudou a sua visão. Ele passou a olhar para Deus, ele relembrou das maravilhas que Deus fez na vida dele. E isso é um ensinamento para nós, cristãos, que devemos ter, que a gente tem que estar sempre olhando para Cristo, sem desviar para nenhum lado, porque quando a gente começa a olhar para o líder, começa a olhar para o teu responsável, começa a olhar para o vizinho, começa a olhar para a vida do outro, você deixa de focar na tua vida, você deixa de enxergar aonde você está errando, você deixa de enxergar o que você está fazendo de errado. Tem um texto, eu já falei isso para os irmãos aqui, um texto que eu gosto muito, que Paulo cita, está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, que ele diz: uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Paulo tinha esse entendimento, que era sempre Jesus, sempre. Ele foi traído, ele foi perseguido, ele foi caluniado, falaram mal dele, fizeram fofoca, criaram N situações para derrubar Paulo, mas ele tinha um entendimento que a vida dele era Cristo. Nada o parava. E nós, nessa noite, precisamos também ter esse entendimento, que a nossa vida tem que estar em Cristo. Se alguém falou alguma coisa, se alguém perseguiu, se alguém jogou piada, se fez fofoca, se acusou, se falou A, B, C, D, teu alvo tem que ser Jesus. Não para a caminhada, continua marchando, continua, porque lá no final Deus vai te dar a vitória. Deus, ele diz para todos nós, é uma promessa, meus irmãos: ser fiel até a morte, que eu te darei a coroa da justiça. Precisamos ter isso. E Asaf teve esse encontro. Quando ele compreendeu qual era o propósito de Deus, ele passou a entender que a prosperidade do ímpio é momentânea. Eu tive vários amigos que cresceram comigo e tiveram prosperidade muito rápida, porque começou a se envolver nas drogas, começou a se envolver na bandidagem, e todos eles estão debaixo da terra. E eu sempre fui chamado de bobo, otário, e graças a Deus hoje eu estou vivo, estou aí. Às vezes a gente olha para a vida do ímpio
e às vezes deseja aquilo que ele tem. Não deseja não, a tua vida é maravilhosa, valoriza o que você tem, a tua vida é esplêndida, você tem um Deus que cuida de você. Se você dobrar o teu joelho e orar e pedir a Deus, Deus concede. Se for bom para você, se for bom, se tiver no caminho do Senhor, Deus te dá. E às vezes você está olhando para o ímpio, você está olhando para a vida do outro. Foi assim que Asaf fez. Eu fico imaginando Asaf, após ministrar no culto, e ele saindo, porque ele era levita, o templo era no centro da cidade, e a casinha dele era distante, e acaba o culto, e Asaf indo embora para sua casa a pé, e os príncipes, subindo na sua carruagem, e ele andando no meio do caminho, eles vendo as casas dos ímpios, maravilhosa, muito bonita, e ele indo para a casinha dele, que era humilde, que era simples, e muitas das vezes, o que eu vou comer hoje? Não sei. O que vão doar? O que vão doar é o que eu vou me alimentar. Mas Asaf ia ali, talvez aquilo entrou no coração dele, talvez ele começou a questionar, será que foi correto? Eu me consagrei, eu fiquei puro a minha vida toda, será que valeu a pena? Valeu a pena, meu irmão. Talvez você possa estar nessa noite falando, poxa, eu sempre fui uma pessoa que serviu o Evangelho, me conservei puro, não fiz nada de errado, e talvez as coisas não tenham acontecido para mim como eu projetei, como eu imaginei, como eu esperava, porque todos nós projetamos, todos. Quando era novo, nós tivemos sonho, tivemos ideia, fizemos projeto, eu quero ter uma família assim, eu quero ter uma casa assim, eu quero ter um trabalho assim, e as coisas não foram como você queria. Eu, quando era jovem, meu sonho era ser jogador de futebol, eu tinha um sonho, eu achava que eu ia ser jogador de futebol, eu tinha condição, mas Deus não quis, meu ramo foi totalmente diferente, hoje eu sou vendedor, mas eu sou grato ao Senhor, porque Deus tem cuidado de mim nesses anos todos, nada tem faltado, aquilo que eu quero, muitas das vezes eu oro, peço a Deus e Deus dá, aquilo que é bom, claro, porque muitas das vezes a gente acha que é bom e às vezes não é, mas entenda que Deus cuida da tua vida, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da tua vida. Talvez você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, reflita nessa noite, não há outro caminho. Nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, que se você aceitar Ele, Ele vai te dar alegria. Você pode estar vivendo o caos, você vai ser alegre, porque a alegria é do Senhor. Você pode estar vivendo uma aflição, mas você vai ter uma paz que excede todo entendimento. E você vai aprender a ter contentamento, a se contentar com todas as coisas que você tem, com tudo que Deus tem te dado. Você vai ser alegre, você vai ser agradecido e você vai entender. E na outra você vai aprender com uma nuvem de testemunha, com vários exemplos de homens e mulheres de Deus que viveram, fizeram coisas que hoje nos ensina, e o Asaf está nos ensinando essa noite, para nós sermos agradecidos, para a gente seguir o exemplo dele, em uma parte, que Asaf foi aquele homem que desde novo se consagrou ao Senhor, que ele se dedicou firmemente ao Senhor, ele buscou de verdade a Deus, mas quando ele ficou maduro, que ele ficou experiente, ele cometeu um erro, ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para o ímpio, ele começou a olhar para o pecador, ele começou a olhar para o homem, ele começou a fazer uma comparação da tua vida com outro homem. Será que a vida do vizinho é tão boa assim mesmo? Tenta ver a vida dele, tenta pesquisar para você ver se é tão bom assim como às vezes você acha, e muitas das vezes você deixa de valorizar a família que você tem, que está com você, está junto ali, é abençoada, está com você, está cuidando da tua vida, e às vezes você está reclamando do vizinho. Talvez aquele vizinho, tem algo que ele tem estrutura. Eu vivi uma experiência dessa semana que no meu trabalho, eu trabalho para mim mesmo, e a minha empresa, eu estava precisando de um aporte financeiro, e tentei com alguns bancos, algumas coisas, e não consegui. E um amigo meu conversando comigo, ele falando que na empresa dele, o banco ofereceu para ele 1.800.000, se eles quisessem pegar de empréstimo.
E ele falou que não quis. Não quero não preciso não. E às vezes você fica, caramba, pô, eu não precisava só de um pedacinho, Léo, só de um negocinho pequeno para a minha empresa dar uma alavancada. E o rapaz tem, e não quer, não precisa. Mas aí eu lembrei daquela peça que uma vez esteve aqui na igreja da Coca-Cola, né? Tem irmão que recebe uma Coca-Cola de 3 litros. Tem outros que recebem uma Coca-Cola de 1 litro. E tem outro que recebe uma Coca-Cola de 350 ml. O que recebe a de 350 ml questiona Deus. Mas por que o irmão tem uma de 3 litros? Porque ele tem estrutura, pô. Ele precisa. Eu não sei explicar. Mas Deus deu a ele porque ele precisa, ou ele é merecedor, eu não sei. Mas o que eu preciso compreender com essa experiência, que Deus cuida de mim. Com toda a dificuldade da minha empresa, eu tenho conseguido pagar minhas contas todinha. Com toda a dificuldade da minha empresa, eu me alimento todo dia, não tem faltado nada. Com toda a dificuldade da minha empresa, aonde eu quero ir, Deus me leva. Então, eu aprendi e entendo que eu preciso ser grato, ser agradecido, porque Deus tem cuidado da minha vida. A minha empresa hoje tem 10 anos. 10 anos. E interessante que na pandemia, eu dobrei o faturamento da minha empresa. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Enquanto todo mundo dizia, enquanto um monte de empresa quebrou, a minha empresa dobrou o faturamento. Isso é poder de Deus, não é engrandecimento meu, nem glória minha. É Deus cuidando. E talvez, às vezes, você está aí e está reclamando, como eu já contei para os irmãos aqui, que eu já reclamei muito, e hoje eu parei de reclamar. Eu tenho agradecido a Deus porque Deus tem cuidado da minha vida e Deus cuida da vida de cada um, Deus vai dando. E eu acredito que se chegar o dia, for da vontade dEle, Ele dá. Se Ele também não der, amém, eu vou ser sempre grato a Ele. E é algo que eu coloquei no meu coração, que eu vou com o Senhor Jesus até a morte. Eu não largo Ele, pode acontecer o que for, mas meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. E que nessa noite, meus irmãos, você precisa estar focado em Cristo, entender que Cristo cuida da tua vida, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, olha para o Senhor Jesus, foca em Jesus. Quando Asaf entrou no santuário, que ele teve um encontro com Deus, que Deus mostrou para ele, Asaf, a minha graça te basta, meu filho, quando chegar a tua hora, você vai estar comigo aqui na glória, não vai existir mais dor, não vai existir mais sofrimento, não vai existir mais nada, mas sirva, seja grato, continue adorando, continue servindo. Deus mostrou para ele o caminho do ímpio, a glória do ímpio é aqui na terra, a recompensa dele é aqui na terra, mas se ele não tiver um encontro com o Senhor Jesus, ele vai para o inferno, ele vai sofrer eternamente. Mas que nessa noite, meus irmãos, o Ministério de Louvor vai estar cantando um louvor, logo após eu vou estar fazendo 3 convites, que você venha entender, se você não tem o Senhor Jesus como teu Salvador, aceite Ele hoje, verdadeiramente, como teu Salvador, para que você possa experimentar a grandeza, essa maravilha que Deus faz em nossa vida.